Olá! Eu vou te ensinar agora a técnica para expansão de cardápio de criança seletiva. Gente, essa técnica é uma técnica que eu uso sempre com as famílias, porque ela é realmente efetiva quando o assunto é reaproximar a criança de um alimento recusado ou aproximar do zero a criança de novos alimentos. Para isso, antes de partirmos para a prática, né, que é a evolução que vocês escolheram, a vencedora, que é a do macarrão para o legume, você precisa entender como essa técnica funciona. Inclusive, isso vai servir para que você consiga colocar em prática essa técnica também com outros alimentos. Então, eu vou te explicar agora rapidinho. Essa técnica é feita através da oferta gradual dos alimentos com características semelhantes aos que já estão no cardápio da criança, ou seja, aos que ela já aceita. E eu preciso começar te fazendo também um alerta, que não se trata de esconder os novos alimentos em uma preparação que a criança gosta, tá? Pelo contrário, essa é uma prática que não se deve ser feita, porque o risco de a criança encontrar esse alimento escondido é muito grande. E aí, com isso, ela pode passar a recusar até os alimentos que ela já aceitava. Inclusive, quando você for oferecer preparações diferentes ou preparações que a criança já está acostumada, mas com alimentos novos, você deve sempre comunicá-la. Ela precisa mesmo saber o que é que está comendo para que a educação nutricional seja realmente efetiva. Você poderia até falar, por exemplo, assim: filho, hoje vai ter uma surpresa no seu prato. Será que você consegue descobrir o que é? Será que você me mostra o que é? E aí já vai causando curiosidade na criança quanto a esse momento. Agora, voltando para a expansão de cardápio, ela é dividida em 4 níveis. Esses níveis se complementam. Por isso, é importante respeitar essa ordem direitinho aqui dos níveis e trabalhar um nível por mês. O primeiro é apresentado um novo alimento muito semelhante a outro já aceito, como eu falei, apenas com pequenas modificações. Assim que os alimentos do primeiro nível forem tolerados, os alimentos do próximo nível serão oferecidos. Agora vamos entender sobre os níveis, sobre cada um deles. No nível 1, você vai manter sabor e textura do alimento. O que vai variar são as marcas e formatos. Nesse nível, vocês vão trabalhar principalmente a rigidez da criança. Por exemplo, aquelas crianças que só aceitam uma marca específica de iogurte, e aí se você oferecer uma marca diferente, ela já estranha, não aceita. Ou aquela criança que come somente o mesmo corte de carne, a mesma apresentação, e se a carne for ofertada um pouquinho diferente que seja, a criança também não come, sabe assim? E aqui, gente, dependendo do alimento que for trabalhado e do nível de seletividade da sua criança, pode ser que não precise ser feitas alterações nesse nível. Então aí a gente vai e segue para o nível 2. Nesse nível, você vai manter a textura e variar dessa vez o sabor. A textura é uma característica sensorial muito importante. Por isso que as crianças seletivas geralmente são sensíveis a alterações nela. Por esse motivo, a gente vai começar somente alterando o sabor para que as mudanças sejam pequenas e de forma gradativa. Então, você deve se atentar de não fazer grandes alterações na aparência do alimento, assim, de forma geral. Indo agora para o nível 3, você vai manter o sabor e variar a textura. Ao mudar a textura do alimento, mas manter o seu sabor, é uma forma da gente conseguir deixar a criança mais segura, mais apta a experimentar. E finalmente, né, chegando no nível 4, você vai variar o sabor e a textura. Agora, as mudanças vão envolver alguns aspectos em conjunto. Você deve se atentar ainda mais a fazer essas mudanças de forma gradativa, aos pouquinhos, mudanças pequenas mesmo.
Então, agora que você já entende como os 4 níveis da expansão de cardápio da criança seletiva funcionam, você pode colocar esses níveis em prática com outros alimentos, como eu te falei no começo. E antes da gente partir para o nosso alimento escolhido aqui, eu preciso te dar 5 observações importantes para que o processo seja realmente efetivo. Então, vamos lá. 1. Ofereça sempre o alimento familiar e de conforto, que é o que eu chamo de alimento seguro, junto com o alimento novo que você for oferecer. 2. Alguns alimentos podem ser mais desafiadores que outros, como os vegetais, geralmente. Mas não desista. O segredo está na constância, na persistência mesmo. 3. Nem toda refeição precisa ter um alimento novo. Então, você pode escolher, por exemplo, uma refeição no dia para ter o alimento novo nela e fazer daquela forma que eu falei. Instigar a criança como uma surpresa, perguntar se ela é capaz de descobrir o que é, ela te mostrar o que é. Sempre instigando de uma forma que não pressione a criança a provar. Deixa que ela se sinta à vontade para isso. Vamos para o 4, que é tirar o foco da criança durante a refeição. Não coloque expectativa sobre ela, porque isso gera uma pressão, como eu falei no item anterior, né? O que deixa o momento da refeição tenso. Então, deixa a criança aí livre para explorar o alimento da maneira que ela se sentir confortável naquele momento. Às vezes a gente vai para a refeição muito focado na criança, né? Ali prestando atenção, vendo o que ela está comendo, o que ela está fazendo. Então, a criança se sente pressionada e pode até atrapalhar o desenvolvimento que ela teria. Então, deixa aí essa criança explorar à vontade, da forma que ela achar que dá certo naquele momento. 5ª e última observação, para aumentar as chances de interação, utilize brincadeiras com os alimentos crus ou até preparados, mas que seja fora do momento da refeição, para estimular mesmo essa aproximação de forma natural, para que a criança veja os alimentos com outros olhos, que não só com preciso comer, minha mãe quer que eu coma, sabe? Para a criança ficar mesmo mais à vontade ainda. Inclusive, para te ajudar nisso, eu já vou mandar aqui também uma brincadeira, tá bom? Para vocês colocarem em prática em casa aí com a criança. Agora sim, né? Agora vamos para a prática do macarrão puro para o macarrão com legumes. Então, vamos lá colocar esse exemplo que vocês pediram dentro dos 4 níveis. Começando pelo nível 1. Você vai começar, olha só, variando os formatos do macarrão. E no caso, para a criança que só aceita um tipo de macarrão. Então, você vai variar entre, por exemplo, o espaguete, parafuso, gravatinha, o talharine, o penne, o rigatone, caracol, conchinha, bichinhos, letrinhas, e são muitas opções, né? Então, dá uma variada aí se o seu filho tem resistência quanto a isso. Se não, a gente vai pular para o próximo nível. E aí, quando você estiver fazendo esse nível, você pula para o próximo, depois que você já tiver oferecido uma variedade boa, seu filho já tiver familiarizado aí com o macarrão de outras formas. Agora sim, a gente pode ir para o nível 2, que é onde você vai acrescentar temperos diferentes ao macarrão, para modificar o que a gente combinou? O sabor. De preferência, você vai começar usando temperos neutros, para não mudar muito a aparência do macarrão. Então, por exemplo, alho, cebola, azeite extra virgem, azeite saborizado, manteiga, noz moscada, orégano, ervas desidratadas, alho frito, mix de temperos, né, que a gente encontra aí nas casas de temperos, cúrcuma, enfim, diferentes temperos frescos de sua preferência. Então, você começa com pequenas quantidades do alimento novo, com novo sabor, e vá aumentando de forma gradativa, para não assustar a criança, para não criar uma resistência logo de primeira. E você vai também
Ou oferecer um macarrão diferente com relação ao sabor. Por exemplo, o macarrão integral, o macarrão de arroz, o de milho, o de grão de bico, e aí por aí vai. Uma dica aqui com relação aos temperos é que os temperos secos possuem um sabor mais suave que os frescos. Então você pode começar por eles e depois evoluir. Quanto ao azeite saborizado, ele pode ser encontrado pronto ou ele pode ser feito em casa. Basta você acrescentar dentes de alho já descascados e ou outras ervas de sua preferência, como alecrim, por exemplo, dentro do frasco do azeite. E aí você deixa descansar por algumas semanas para que o sabor seja transferido. Depois que esse macarrão com sabor diferente aí já estiver sendo aceito, a gente vai para o nível 3. Que é onde você vai cozinhar o macarrão por diferentes tempos e vai deixar às vezes mais macio, mais molinho, às vezes mais durinho, al dente. E também vai oferecer diferentes molhos à parte, para que a criança possa molhar o macarrão. Por exemplo, o molho vermelho, molho branco, o rosé, um ketchup, um molho especial aí da sua casa que você pode pedir ajuda ao seu filho para fazer. E oferecer também esse macarrão com queijo ou alguma proteína que a criança goste. Por exemplo, carne, frango, peixe, ovo. E aí você lembra de sempre pedir para que a própria criança acrescente ou misture, caso ela queira, no macarrão, tá bom? Estando esse macarrão sendo aceito, você vai partir para o nível 4. E nesse nível, espero eu, o objetivo, né, é que o macarrão já esteja sendo aceito de diferentes formatos, texturas, sabores, né? Então aí chegou finalmente o momento de você apresentar uma cenoura, ou abobrinha, ou pupunha, ou qualquer legume de sua preferência na forma de espaguete, como o macarrão. E aí para isso você vai precisar da ajuda, né, de um cortador. E você vai cortar esses legumes no formato semelhante ao que a criança já está bem acostumada. Comece com os legumes mais claros, para que seja mais aproximado do macarrão e favorecer aí essa aceitação. Por exemplo, a abobrinha sem casca, chuchu, a pupunha. E aí você pode oferecer também os molhos que você oferecia antes, ou as proteínas que você oferecia antes, para que a criança também experimente junto. É isso, mamães. Esse foi o nosso passo a passo para expandir o cardápio, partindo do princípio do macarrão puro para os legumes. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajude por aí também, assim como já ajudou várias e várias famílias a quem eu acompanhei. Lembrando que vocês devem ir subindo esses níveis de forma gradativa, de acordo com como for acontecendo a aceitação das crianças. Então, nada de pressa, tá? Um recadinho aqui. Esse processo ele pode durar dias, ou semanas, ou um mês. Vai depender mesmo de cada caso. Então eu venho te encorajar que confie no processo, aproveite da melhor maneira possível com seu filho e durante esse processo vocês podem consultar esse vídeo novamente para tirar aí as dúvidas. Quando quiserem aplicar o passo a passo com outros alimentos, vocês podem vir aqui também. E se ainda assim ficar alguma dúvida, é só vocês irem lá na página do Instagram, @Escola de Alimentação Infantil, igual tá aqui, e me perguntar a sua dúvida lá. É só você me dizer que veio pelo grupo do WhatsApp, dizer o número do seu grupo, e aí eu vou te dar uma prioridadezinha lá. Então, vamos lá, mãos à massa, literalmente, né? Desejo sucesso e contem comigo.